A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas que assistem aqui o nosso canal Coisas do Alto, um canal voltado aí para as mensagens da Palavra de Deus, estudo bíblico, enfim, tudo aquilo que se refere ao nosso Senhor. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar aqui o nosso vídeo. Hoje nós queremos fazer um breve comentário, bem rapidamente, da lição que nós tivemos na Escola Bíblica Dominical desse último final de semana, né? Esse domingo passado agora, né? Estamos trabalhando nesse trimestre esta revista aqui, com o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, especificamente aí no livro de Ezequiel. E nesse final de semana nós trabalhamos um tema muito bonito, um tema muito bacana, que trata-se da glória de Deus. Ainda que o título do tema seja razoavelmente assustador, né? Que é esse aqui, ó. Quando se vai a glória de Deus, quando a glória de Deus se retira, né? Vamos falar um pouquinho disso, mas antes eu quero convidar vocês a se inscreverem aí no canal, né? Clica aí no botão inscrever-se, é muito importante para que a gente faça esse canal crescer cada vez mais e esses vídeos da mensagem, de estudo da Palavra de Deus, possa atingir ainda mais pessoas. Eu sei que tem muita gente que já faz esse tipo de trabalho, mas quanto mais pessoas envolvidas na pregação e no ensino da Palavra de Deus, é melhor para que a gente consiga alcançar mais vidas para Deus. Deixe também o seu like se você gostou do vídeo, se você quiser esperar o vídeo acabar e se você gostar do vídeo, você deixa também o seu joinha. Se você tiver alguma dúvida, um comentário, pode escrever aí também, um pedido de oração, que nós vamos atender você, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e depois da vinheta nós voltamos então com o nosso tema. O tema da nossa Escola Bíblica Dominical, quando se vai a glória de Deus, ele está muito ligado ao tema da semana passada, quando nós aprendemos um pouquinho sobre as abominações no templo, né? Na época ali do exílio da Babilônia, em que o profeta Ezequiel ele teve uma visão não só da glória de Deus, mas também numa segunda visão, Deus o tira ali da região da Babilônia e em espírito leva ao templo de Jerusalém e mostra para ele o tanto de abominações que está acontecendo no templo. Que abominações são essas? São abominações voltadas para a idolatria, que está mais especificamente narrado lá no capítulo 8 de Ezequiel. Se você não viu o vídeo anterior, para conhecer um pouco a respeito desse capítulo 8, quais são essas abominações que aconteciam lá no templo, que tipo de idolatria que o povo de Israel estava praticando, eu vou deixar na descrição do vídeo, mas também no card que vai aparecer aí em cima, para que você possa assistir o vídeo anterior e, de certo modo, facilitar o seu entendimento do que nós vamos falar agora, de quando a glória de Deus se vai. Quando a gente fala de glória, no Antigo Testamento, a palavra glória tem muitos significados. Ela pode significar resplendor, poder, honra, reputação, são os mais variados significados para a palavra glória, variados sentidos para a palavra glória no Antigo Testamento. Mas no livro de profeta Ezequiel, mais especificamente, ele se refere à glória de Deus como resplendor, como presença, tá? Um resplendor, uma presença que envolve a casa, que envolve o templo, que envolve a igreja. E a gente passa a entender isso em dois textos muito importantes. O primeiro deles está lá no livro do Êxodo, capítulo 40, no versos de 34 a 35, quando pela primeira vez a gente ouve falar que a glória de Deus envolveu um ambiente sagrado. Que ambiente era aquele? O tabernáculo. O momento em que o povo de Israel ainda viajava pelo deserto em busca da terra prometida por Deus, haviam saído do Egito e Deus pede para que fosse preparado um tabernáculo, uma tenda de encontro com ele, né? Uma tenda onde Moisés se encontraria com ele e seria ali porta-voz de Deus para o povo.
E essa tenda do encontro, quando ela é inaugurada, então a glória de Deus, o resplendor de Deus envolve todo aquele lugar. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 40, no verso 34 e 35. A segunda vez, então, que a glória de Deus, esse resplendor, envolve um ambiente sagrado, é por ocasião da inauguração do Templo de Salomão. Você vai encontrar isso no segundo livro das Crônicas, no capítulo 5, versos 13 e 14. No dia da inauguração do templo, o resplendor, a glória de Deus também envolvia esse templo. Rapidamente, vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui com vocês, Êxodo 40, versos 34 e 35, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha que bacana, a glória era tão resplandecente, a presença de Deus, que Moisés sequer conseguia entrar. E algo semelhante acontece também lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versos 13 e 14. Vamos acompanhar aí na sua Bíblia, nos versos 13 e 14, no segundo livro das Crônicas, capítulo 5, que é o dia da inauguração do Templo de Salomão, que diz assim: quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para o louvarem, o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes, como Moisés lá, os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha só, a casa de Deus envolvida pela presença, pela glória, pelo resplandecer do Senhor. E porque Ele é bom, como diz aqui o nosso texto sagrado. Mas tem um detalhe, irmãos, o que nós aprendemos nessa última lição é que essa presença de Deus, essa glória de Deus na casa do Senhor, no templo, no tabernáculo, ela pode se retirar. Por quê? Por causa do pecado. Quando a gente estuda o livro do profeta Ezequiel, nós vamos entender a partir dos capítulos 9, 10 e 11 ali, que a glória do Senhor se retirou do templo por conta das abominações que estavam acontecendo ali, que foi o tema do nosso vídeo passado, como eu falei. Por que isso? Porque a presença de Deus não compactua com o pecado. Não compactua. E por isso se retira. Depois a gente estudou também que esse templo, por conta da retirada da glória de Deus, do resplendor de Deus, da presença de Deus, é retirada dali, e ele até, o profeta ele narra a forma como ele vai se retirar, como essa presença vai se retirando, né? Se afasta e vai lá para o Monte das Oliveiras, deixou o templo fragilizado, de forma que mais tarde o templo de Jerusalém, não só o templo de Jerusalém, mas também muitas casas dos líderes religiosos, principalmente, foram destruídas, né? Ou seja, sem a presença de Deus, nós podemos ser destruídos, tá certo? Evidentemente que houve depois a tentativa da reconstrução de um outro templo, a lição trouxe um pouco sobre isso também, né? Na época ali de Zorobabel, depois uma reforma desse templo por ocasião do período do rei Herodes ainda. Esse templo ainda, esse novo templo estava ainda sendo restaurado, reformulado, reformado na época do rei Herodes ali, na época também do próprio Jesus, né? Mas você não vê falar de uma nova intervenção da forma como houve na época do tabernáculo ou do templo de Salomão, desse resplendor, dessa nuvem envolver essa casa novamente. Por quê? Porque agora essa retirada
né, essa glória de Deus, ela voltaria na presença do próprio Senhor Jesus Cristo. A encarnação do Verbo, né, de Jesus Cristo, do nosso Senhor, esse sim vai nos revelar na sua pessoa a glória de Deus, tá certo? Ou seja, a partir daquele momento em que Jesus se faz presente, o templo que muitas vezes era utilizado para perdão dos pecados através de sacrifícios de animais, derramamento de sangue para perdão dos pecados, ele perde a sua função, porque a partir do momento em que encarna Jesus e ele morre na cruz para nos salvar, para nos redimir dos pecados, ele se tornou o Cordeiro perfeito e definitivo de Deus, em que através dele nós temos perdão dos pecados, e não só isso, o véu do templo, como diz o Evangelho, se rasgou de cima a baixo, de forma que o acesso a Deus agora é direto. Você tem acesso a Deus, eu tenho acesso a Deus, nós temos acesso à glória de Deus, se assim o quisermos. E foi isso que nós aprendemos na nossa lição desse último final de semana. Foi uma lição maravilhosa. Aqui foi bem breve, bem simples. Por isso que é muito importante que você frequente as aulas da Escola Bíblica Dominical, para você aprender muito mais. Os detalhes de tudo isso que eu disse para você é muito mais profundo nós estarmos estudando numa Escola Bíblica Dominical do que simplesmente ver um vídeo como esse. O vídeo aqui é mais para a gente fazer um pouquinho de memória e dar oportunidade para os irmãos que não puderam estar na escola ter uma síntese daquilo que nós realmente conversamos lá durante a aula. Bom, então deixa seu like, compartilha aí com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família, e se Deus quiser, nós estaremos juntos aí na próxima semana. Convido você a se fazer presente aí na sua igreja, na Escola Bíblica Dominical, e se Deus quiser, na próxima semana também estaremos aqui de volta comentando um pouquinho sobre a nossa lição. Um grande abraço, que Deus te abençoe, na paz do Senhor.